no maravilhoso mundo bíblico. Como foi a semana? Tudo bem? Que legal! É muito gostoso estar aqui para juntos aprendermos mais um pouquinho sobre o segredo da vitória. É verdade, é verdade. Ai, vem sozinho? É verdade. É verdade. Cadê seu amigo? É verdade. É verdade. Ai, eu esqueci. Ele só fala é verdade, é verdade. É verdade. É verdade. Ô tia, Oi, esse menino já tá aí de novo? já tá aqui. Você tá atrasado, Pedro. Eu estou aqui, tia. Tudo bem com você? Ótimo. Já começamos. E com meus amigos aqui, tudo bem com vocês, amiguinhos? Você dormiu mais do que a cama, né? Eu tava me preparando para mais uma viagem vinda. Que legal, gente. E isso aqui, tia? O que significa isso aqui? É verdade. É verdade. Eu não aguento mais, meu Deus. Já vai você perder a paciência, Pedro? Eu não tô aqui mais, não. Para com isso. É verdade. Olha, para começarmos o nosso maravilhoso mundo bíblico, nós vamos fazer a nossa oração. Pedrinho, É verdade. Beto, vamos orar agora. Você sabe o que é orar, Pedro? Eu sei. O que é? É conversar com Deus. Muito bem, Não é, orar. Beto? É verdade. É verdade. Muito bem. Orar é falar com Deus. E nós vamos fechar os nossos olhos, não é? Para que a gente possa ter os nossos pensamentos voltados a Deus. E nós vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, porque estamos aqui para mais um dia, ó Deus, viajar nesse maravilhoso mundo bíblico. Abre as nossas mentes, abre os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que legal, não é? Tia, eu tenho uma dúvida. Que dúvida? Uma dúvida mais ou menos curiosidade, mas é só pra você. Que Pra me foi? ajudar com mais uma coisinha sobre esse rapazinho aqui, ó. O que aconteceu? Porque nem tamanho ele tem. Verdade, né? Ele É ainda verdade. É uma verdade. criança. É uma criança. Ô, tia, eu às vezes eu passo na rua e vejo o pessoal falando, né? Vira o disco, Pedrinho, vira o disco, vira o disco. Eu não sei o que é isso, mas eu queria que você me ensinasse a virar o disco desse rapaz aqui. Você tem que ensinar ele a falar outras coisas, porque ele só fala, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. É virar o disco dele, ensinar outras coisas. Não é, Beto? É verdade. É verdade. Aí, tá vendo? Só fala isso. Mas olha, agora nós vamos cantar uma música linda, maravilhosa, que é o tema dos nossos estudos aqui, ó. É do segredo, tia? É verdade. É verdade. O segredo da vitória. Aí nós vamos cantar. Ô, tia, então eu vou pedir o Beto pra colocar lá. Pede pra ele fazer Ô, um Beto, favor. solta o som, DJ! É verdade. É verdade. Isso, e nós vamos cantar, os nossos amiguinhos vão cantar aí conosco. Todo mundo vai cantar o segredo da vitória. A gente vai aprender também, né, tia? Vai aprender, não é? Vamos sim, vamos todo mundo ler. Aí, muito bem, Pedrinho. Então vamos cantar. Confiar somente em Deus, que dirige os nossos passos, que caminha ao nosso lado, que elimina todo medo. Esperar somente em Deus, que tem um plano perfeito, executar
por Deus protegido. Ser obediente sempre, pois Deus cumpre sua palavra. Lendo, orando e amando a Bíblia, ser com ela comprometida. É o segredo, é o segredo, é o segredo da vitória. É o segredo, é o segredo, é o segredo da vitória. É o segredo, é o segredo, é o segredo da vitória. É o segredo, é o segredo, é o segredo da vitória. É o segredo, é o segredo da vitória. Muito bem, nós estamos aprendendo muito sobre o segredo da vitória, não é? E hoje nós trouxemos um versículo novo que está em Provérbios 14, 12, que fala assim, ó: há um caminho que ao homem, o que acontece? Olha, parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Olha só, há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Isso é perigoso, tia. Eu até já falei sobre essa placa aqui, olha. Deixa eu mostrar de novo essa placa, olha aqui. Perigo adiante? Isso! Quando a gente está andando na estrada e vê uma placa dessa colocada na estrada, essa placa avisa que à frente há perigo. Não podemos continuar, E não como é é que mesmo? faz, tia? Pois é, aí tem que voltar, tem que deixar de seguir por esse caminho, não é? Porque o caminho está perigoso. Nossa, muito. Mas deixa eu te falar uma coisinha. Fala aqui, fala aqui. Fala aqui. É, tem muitos amiguinhos que estão andando nos caminhos que são perigosos. A Bíblia nos fala que há perigo, não é? E nós devemos deixar de seguir por este caminho, que é o caminho pecaminoso. Quando a gente está pecando, você sabe o que é pecado? Eu sei, é coisa feia. É. Que afasta a gente de Deus. Isso. Pecado é tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu sinto, tudo que eu faço que não agrada a Deus. E esse caminho é perigoso. Se continuarmos neste caminho, não é? Se estivermos neste caminho, que às vezes parece que vai dar tudo certo. Às vezes o caminho é tão legal, né? Fazendo coisas erradas, falando nome feio. Ai, que legal! Parece muito legal para alguns, mas na verdade é perigo. E o versículo continua dizendo, não é? Mas no final conduz à morte. Todo caminho, não é, que é pecado, leva à morte, a separação de Deus. Vamos viver eternamente separados de Deus. E para continuar, não é, nós vamos repetir o versículo de novo. Está lá no livro de Provérbios 14, 12, que fala: há um caminho que ao homem, ó, parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Misericórdia, Meu não é? Deus! Precisamos prestar atenção É nisso. perigoso. É muito perigoso, não é? E nós estamos aprendendo sobre a história de Davi, não é? Davi, esse homem que Ele conquistou Israel, né? Exatamente. E nós estamos ensinando algumas coisas, estamos aprendendo alguns segredos, não é? Na nossa primeira lição, o primeiro segredo foi o quê? Confie em Deus para ter vitória sobre o medo. Esse é o primeiro segredo para termos vitória. Confia em Deus para ter vitória sobre
sobre o medo. Ô, tia. Davi teve medo. Eu nem tenho medo mais. Eu fico no escuro sozinho agora. Que coisa boa, depois que você ouviu essa história. Isso, fiquei. Que legal, Davi tinha muito medo, mas Davi confiou em Deus e assim ele teve a vitória. O segundo segredo para termos vitória é: espere pelo tempo certo de Deus. Davi ficou lá esperando muito tempo. Davi não reclamou, Davi não brigou, Davi não fez nenhuma confusão, mas ele esperou pelo tempo certo de Deus. E Deus, assim, o que aconteceu? Ele foi ungido rei de todo o Israel. Que coisa legal, não é? Bem interessante. Muito tia. interessante. E hoje nós vamos ver, continuar a história de Davi, não é? Mas antes eu queria perguntar pro Pedrinho, pros nossos amiguinhos aí. Só outra pergunta, tia. Você já planejou pecar? Eu? É. Eu não, tia. Mas eu nem sei se eu peco. Toda criança peca. Nós já nascemos no pecado. Eu, você, papai, mamãe, a Bíblia fala que todos pecaram. Mas planejar o pecado, não é? Será que tem alguma criança aqui que já planejou pecar? Um menino chamado Roberto, sabe o que ele fez? Ele era um menino que tinha todas as coisas. Era um menino que os pais davam de tudo que podia dar. Mas certo dia, sabe o que aconteceu? O que, tia? Ele viu algo com o seu amiguinho que ele não tinha. E ele planejou furtar aquilo. Pior tudo. Ele furtou e depois ainda inventou uma mentira para esconder o que ele havia feito. Piorou tudo. Que coisa feia! Como será que Deus sente quando seus filhos planejam pecar? Como será que Deus sente? Tristeza pura. Eu imagino também que Deus sente muito triste, sabe? Ele fica muito triste. Mas sabe, Pedro, certa vez, Davi, ele planejou pecar. Sério? Eu tô falando sério. Ele planejou assim, calculou tudo pra pecar? Calculou tudo direitinho. Meu Deus do céu. Errado. Não acredito. Ele planejou pecar, não é? O que será que vai acontecer, hein? Deus vai ficar triste, muito triste com ele. Será que é só triste? Vamos ver, tia, vamos ver. Vamos ver, né, criança, o que vai acontecer. Era primavera em Israel, não é? Israel estava vivendo na primavera. A primavera é o mês das flores. Muita coisa linda, não é? E o Davi reinava, não é? Sobre Israel. E já havia 20 anos que Davi estava reinando, não é? Mas ele decidiu invadir a terra de Rabá. Rabá é onde moravam os amonitas, que eram inimigos de Israel. Eles não gostavam de Israel. E sabe, quando o povo ia para a guerra, os reis geralmente iam à frente, iam para a batalha. Ele ia conduzindo seus exércitos na batalha. Mas dessa vez... E agora, tia? Dessa vez, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Davi mandou Joabe. Lembra que Joabe era o comandante do exército? Verdade, você falou isso na última aula. Isso, ele era comandante do exército de Davi. Ele mandou Joabe para a guerra, não é? Em seu lugar. Aí ele ficou lá no palácio. Ficou no palácio sem ir para conduzir o seu exército, não é? Mas sabe o que aconteceu, Pedro? O que, tia? Ele ficou lá sozinho? Ficou lá e no final assim da tarde ele não conseguia dormir.
Será que ele estava pensando no seu exército? Já sei, Será que ele tia. estava assim pensando se o seu exército estava vencendo a guerra? O que será que ele estava pensando? Sabe o que eu acho? Ah. Eu acho que ele tava planejando pecar, tia. Olha! Sabe, ele levantou, foi lá pro terraço do palácio e assim ele via toda uma parte da cidade, uma boa parte da cidade. Davi conseguia ver lá do terraço. Tudo. Mas Ai, meu Deus. Já lá vem. Lá vem. que será que vai acontecer? Ruim, né? Coisa ruim agora. Quando Davi olhou assim, ele viu uma mulher bonita tomando banho. Aí ele não devia olhar. Davi era um homem casado. Ele não devia olhar. E agora? Ele olhou e ainda chamou seu servo e perguntou: quem é essa mulher que está ali tomando banho? Sabe o que o servo disse? Ai, tia, lá vai. Lá vai. O servo disse que era Batseba. Batseba era esposa do soldado Urias. Ela também era casada? Era casada. Davi também era casado, eu te Pois falei, é. né? E ele sabia que Deus fala coisas sérias a respeito do casamento. Deus fala que uma pessoa casada deve ser fiel à pessoa com a qual ele se casou. Deus fala isso na sua palavra. Pra sempre. Davi planejou pecar. Você já planejou pecar? Eu não, tia. Alguns meninos cristãos e algumas meninas cristãs quebram as regras de Deus, não é? Mas sabe, crianças, se você crê no Senhor Jesus, escolha o caminho de Deus em vez de pecar. Olha o que diz aqui na Bíblia, não é? Lá no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 17, diz assim, ó: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Você pode pensar, não é, crianças? Você pode pensar que pode esconder seu pecado, pode mantê-lo em segredo, não é? Você pode até pensar aquelas coisas feias que você faz, aquele pecado que você comete, mas você não consegue esconder de Deus. Nada é segredo pra Deus, tia. Nada você não consegue esconder de Deus. Planejar pecar é algo muito perigoso, crianças. É muito sério. Muito sério, é muito perigoso. Por isso, crianças, escolha o caminho certo de Deus. Escolha o caminho certo de Deus. Vamos repetir? Escolha o caminho certo de Deus. Isso mesmo. Escolha o caminho certo de Deus. Mas Davi, ele planejou pecar. Meu Deus. Davi e Batseba, sabe o que fizeram? O que, tia? Passaram a noite juntos. Ai, meu Deus do céu. Depois, Batseba foi para casa dela, né? Mas passado algum tempo, não é? Depois de algum tempo, Davi recebeu notícias de Batseba. Ela estava muito aflita. Por que, tia? Ela estava aflita e ela mandou um recado lá para o rei Davi dizendo: olha, eu estou esperando um bebê. Não. E agora? Quero Todo viver. mundo sabia
que ela era marido, não é? Todo mundo sabia que o marido de Batseba estava fora. Ele estava lá na guerra. Nossa. Era Urias. Estava lá lutando, não é? E quem cometia, sabe, esse tipo de pecado em Israel era condenado à morte. Davi vai morrer? Era este a lei de Israel. A mulher que cometia esse pecado, ela morria, ela estava aflita, ela estava apavorada. Então Davi planejou algo terrível, muito terrível. Davi escreveu uma carta para o comandante Joabe, que estava lá na guerra, lembra? Lembro. Isso, pedindo para ele, sabe o quê? O que, tia? Colocar Urias, o marido de Batseba, na linha de frente da batalha. Pra passar perigo. O que aconteceu? Nem imagino. Nem quero nem ver. Vai, fala, tia, fala. Urias morreu. Ah, Ele foi sabia. morto pelo inimigo. Sabia. Batseba ficou de luto e depois Davi mandou chamar Batseba e casou com ela, sabe? Aí Davi e Batseba esperaram o nascimento do bebê, não é? Ela estava grávida. Eles pensaram que tudo estava bem, não é? Pensaram tudo que estava bem. Mas a Bíblia diz que Davi desagradou a Deus. Davi desagradou a Deus, ele pecou. Ele pensou, né? Os dois pensaram que tudo estava muito bem, que eles estavam livres do pecado. Mas Deus não tinha esquecido do pecado deles, não. Sabe o que aconteceu? O que, tia? Aconteceu o seguinte. Passado alguns meses, finalmente Batseba deu à luz a um menino. Nasceu o bebê, não é? O bebê de Davi. Ele nasceu. E foi aí que Deus enviou um profeta Natã para falar com Davi. Ele contou uma história lá do cordeiro e essa história levou Davi muito a refletir sobre o que ele fez. Ele tinha errado, ele tinha pecado, não é? E aí, crianças, Natã disse a Davi que Deus tinha ungido ele rei de Israel, Deus tinha livrado Davi das mãos de Saul, e Deus deu a ele uma grande nação. Por que Davi fez o que estava errado? Por que Davi pecou? Por que Davi desagradou a Deus, sendo que Deus fez tudo isso por ele, não é? Natã disse a Davi que ele tinha muitos problemas. E é por isso que Deus queria que Davi escolhesse o caminho certo, em vez de escolher o caminho para pecar, não é? Deus disse para Davi que o pecado sempre causa problemas. Sabe, amiguinhos, quando nós não escolhemos o caminho certo de Deus, não é? Aí você vai pecar, não é? Então escolha o caminho certo de Deus, o caminho certo do Senhor Jesus. Quando você ouvir aqui, o inimigo dizendo para você tentar, não é? Para você pecar, olha, pare. Deus diz que você precisa parar, refletir, para assim escolher o caminho certo de Deus, não é? Com tristeza, com grande tristeza, sabe o que Davi fez? Ele clamou a Deus e disse: eu pequei contra o Senhor. Ele confessou o seu pecado. Davi confessou o pecado dele, não é? Confessar o quê? É conversar? O que é? Confessar
é dizer exatamente o que você fez de errado para Deus. E Davi fez isso. Ele confessou o errado, o que ele tinha feito. Ele confessou e Deus perdoou. Mas como eu já disse aqui, o pecado sempre traz consequências, não é? E Deus disse para Davi, olha Davi, a criança morrerá por não escolher o caminho certo de Deus, não é? Davi teve que enfrentar, não é? As consequências do pecado que ele cometeu. E sabe o que aconteceu? O que, tia? Sabe o que aconteceu? Depois de um certo tempo, não é? O bebê ficou doente e morreu. Davi ficou muito triste. O preço do pecado é caro, tia. É caro. Davi, não é? Aprendeu isso da maneira mais difícil. Davi aprendeu que é sempre melhor escolher o caminho certo de Deus. E eu quero dizer aqui para os meus amiguinhos, escolha o caminho certo de Deus. Amém, amiguinhos? Amém! Vamos orar por os nossos amiguinhos? Vamos sim, Para que tia. eles escolham o caminho certo de Deus? Eu quero fazer um pedido também para todos os amiguinhos. Faça. Para a gente pedir para Deus que quando eles forem tentados a pecar, eles parem, pensem e digam não. Não, 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 não. Pare! Se você estiver pensando em fazer algo errado, algo que vai desagradar a Deus, se você estiver no caminho perigoso, escolha o caminho certo de Deus. E nós vamos orar para você, meu amiguinho, você que está aí nos vendo. Peraí, tá vendo uma coisa diferente ali, ó? Aquele potinho ali é o quê? Nós vamos sortear, né? Ah, eu sorteio daquele desafio lá de trás. Mas vamos orar, Pedrinho, e depois a gente faz o sorteio? Ah, vamos. Então vamos lá. Senhor Jesus, nós queremos te pedir que abençoe os nossos amiguinhos. Queremos te pedir, Senhor, que os oriente a escolher o caminho certo de Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ah, você quer aqui, né, Pedro? Eu quero sim. Deixa eu te falar, Pedro. Fala, tia. 2 crianças responderam. 2? Né? Na verdade, 3, né? Responderam ao nosso desafio. Quais são os filhos de Davi e quantos filhos tinha? Primeiro, quantos filhos e o nome deles. Ah, lembrei. Isso. 2 crianças responderam e nós vamos aqui sortear. E quem foi? Quem foram eles? Foi a Luísa, Eu lembro o dela. Rafael e o Lucas, né? O Rafinha e o Luquinha. Aí nós vamos sortear eles, né? Tá o nomezinho aqui. Quem ganhar, né? Vai levar a super surpresa. Quem vai levar? Luísa! Aê, Luísa! Luizinha, parabéns! É minha amiguinha? Não, é a minha. É a nossa, então. É Eu isso divido ela com aí. você, tá? É a nossa telespectadora ativa. Assídua e que participa. Parabéns, Luísa. Um beijo. Parabéns, Luísa. E parabéns, Rafa e Lucas. Parabéns, também. Rafinha. Você também respondeu junto com o Lucas. Legal. Vamos então dar tchau para os nossos amiguinhos. De novo? Todo dia é isso? Ah, porque eu gosto muito de O que é isso? viajar. Viajar? Viajar pelo mundo bíblico. Ah, que legal. Gosto É bom, muito. né? Agora só semana que vem. E Vai você passar. aprendeu isso aqui? Aprendi. Agora eu vou sempre escolher o caminho certo de Deus. Porque o caminho errado. Aí, outra coisa. Misericórdia. Esse é um segredo da vitória. Esse é o terceiro segredo da vitória. Parabéns, Pedrinho. Parabéns, Luísa. Parabéns Tchau, tchau, pra todo amiguinho. mundo. Um beijo.
tia. Ó, Eles não podem esquecer de se inscrever, compartilhar o vídeo. isso aí, vamos Curtir. compartilhar. Eu sei que a Luísa compartilha com os amiguinhos dela. Tem muitos que estão compartilhando. Beijo em todos. Tchau, tchau. Tchau,